Ainda outra semente cair em solo fértil e produzir uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Verso 23, e aos que caíram no solo fértil, representa os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes, maior do que a quantidade semeada. Verso de número 9, daí do mesmo capítulo, fiz uma mistura aí, mas ficou bacana. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Bom, essa foi a palavra que nós tivemos aqui no nosso culto da virada. Falamos sobre a produtividade. Para quem conhece a passagem, para quem lembra também do culto, a quem lê a Bíblia já algumas vezes, viu que essa passagem ela ilustra uma produtividade. E essa produtividade ela não é do reino, ela é na terra, mas a prestação de conta é no reino. Existem alguns solos que foram manifestados e descrito antes desse solo fértil, que é o solo pedregoso, aquele que tem pouca terra, e a semente cresce, mas o sol seca. Existe também o tipo de solo que foi descrito, que é à beira do caminho. Alguém decidiu com muita pressa, no lugar que estava, não escolhendo um lugar, ir à beira do caminho, ou talvez pudesse ter caído a semente à beira do caminho, só que as aves comeram. E o texto diz para a gente que por mais um período de insistência, alguém achou o solo no qual aquela semente poderia brotar, crescer, e fosse uma semente igual ao solo no qual seria equiparado, igual. Ou seja, um solo pedregoso, uma semente boa com um solo pedregoso, não tem nada a ver, não combina. Mas um solo fértil com uma semente fértil, tudo tem a ver, tudo daria certo. Mesmo querendo que desse errado, não daria. No mínimo que eu queira dar errado, eu cheguei num solo bom, a minha semente é boa, no mínimo eu vou produzir 30%, então não deu errado. Não houve um histórico de que a ave de rapina comeu, que o sol secou, por não ter raiz nem nada. No mínimo, essa semente, no solo bom, ela deu o seu 30%, está descrito no verso 23, as que caíram no solo fértil, representam os que ouvem a palavra, ouvem a palavra, entendem a palavra, e depois de ouvir e entender, eles produzem uma colheita a 30, a 60 e a 100 vezes maior do que a quantidade no qual foi semeada. Existem 3 números expostos para nós. A semente é boa, a mesma semente boa foi desperdiçada, podemos dizer em outra parábola, lançada aos porcos. O que é lançada aos porcos? Improveitosa, não vai dar fruto, tempo desperdiçado, mas ao caminhar mais à frente, é encontrado um solo chamado fértil. E nesse solo fértil, não é que o texto limita a 30 e a 60. O texto diz, mesmo não querendo ou querendo, ela já dá 30. Não existe uma possibilidade de dar 0 ou 1. O texto diz que ela deu 30% a mais do que foi semeada. E o mesmo texto diz que também deu 60% a mais semeada. E o mesmo texto também diz que também houve uma colheita de 100% a mais do que semeado, 100 vezes maior. Pergunta, por que eu vou ficar no 30 se eu posso chegar no 100? Mas há pessoas que estão contentes, dizem ser humilde por dentro, não está bom, para mim está bom, isso me satisfaz, mas não, eu estou num terreno que eu posso usufruir de uma capacidade muito maior. Quem é líder de célula, levanta a sua mão.
A mesma palavra vai para toda a liderança? Para todos os liderados seus? Sim ou não? A mesma palavra? A mesma dinâmica? O mesmo tempo? O mesmo horário de célula? Por que uns liderados crescem, desenvolvem mais do que os outros? A mesma empresa que todo mundo entra como auxiliar de serviços gerais, a mesma oportunidade de cada auxiliar desse é dada para que num próximo cargo elevado acima da limpeza, alguém possa ocupar. Por que uns conseguem e outros não? O mesmo ventre pode nascer até gêmeos. Você acredita que pode nascer um mais fortinho do que o outro? Na mesma casa podemos ter a mesma criação, com o mesmo cardápio, desde o levantar ao deitar. Um filho pode ter reação do que o outro. Existe uma forma para essas coisas? Existe o querer de cada um. Porque no momento que eu ficar lambendo as minhas feridas e achar que todo mundo tem que olhar para mim de forma melindrosa, eu não vou chegar a lugar nenhum. E existe uma opção de pessoas querendo paralisar vocês nos 30%. Tá bom, de onde você chegou? E olhando para o teu histórico. Olha, você não tinha nada. Olha, eu não tinha nada, mas os 30 não é o que Deus tem para a minha vida. O Senhor disse, se eu não me motivar e não quiser, por eu estar nessa terra, eu tenho 30. Mas Ele mostrou para mim que eu posso chegar nos 60. E Ele disse que eu não tenho limite para chegar nos 100. O que é ser pleno? Ser pleno é eu chegar no meu 100%. Por que na mesma igreja pessoas crescem, desenvolvem como seres humanos, como homens, como mulheres, como servo, como tudo, e outros definham? Há pessoas que não têm sentido nenhum estar aqui nessa manhã, estão embriagadas de sono, estão cansadas, fadigadas, vieram apenas cumprir um protocolo, mas estão numa terra fértil, mas estão contentes com 30%, talvez o 30% de muitas pessoas é esse, cumprir o protocolo da Santa Ceia, entregar a primícia ao Senhor, ir para sua casa e botar hashtag ceiei 1/12, só isso. Ah, mas os 60%, pastor, eu estou nos 60%, eu devolvo o meu dízimozinho, dou minha ofertazinha, cumprimento os irmãos, eu cumpro até uma escala. E os 100%, a tua oração tem chegado a Deus? Deus sabe que você está aqui ou somente a escala dos homens? O 100% é assim na terra como no céu, irmãos. O 100% é eu explorar, eu sei que eu posso mais, eu devo fazer mais, eu preciso fazer mais, e Deus quer que eu faça mais. Por que Deus quer que eu faça mais? Porque Ele deixou escrito 100%. Porque Ele colocou sementes boas na minha vida, porque Ele me colocou numa terra boa. E qual o nome da nossa mensagem hoje? Eu estou numa terra fértil. Por diversas vezes você reclamou que tinha igreja que não tinha palavra, tinha igreja que só tinha mover e você não aprendia nada. Hoje você tem tudo e não faz nada. Na verdade, quem precisava ser mudado era você, não a igreja que você dizia que era errada. Errado por errado, você e ela combinavam muito. Porque hoje tem uma avalanche de palavra, de ensinamentos nessa igreja. Fazemos mensagens cronológicas, temos as células, temos os encontros, temos as redes, temos tudo. Por que não dá certo? Por que você não chega ao 100%? Por que você não persiste? Por que não há um desenvolvimento? Por que você não sai da estaca zero? Por que você não explora o teu potencial? Por que você não arruma um tempo para trabalhar para Jesus? Por que você vive na infidelidade? Um mês é fiel, outro mês é infiel. Por quê? Porque o problema sempre foi em você. Eu ouvi um flashzinho de um Rios essa semana, muito interessante, eu concordo também. E eu mudei um pouquinho do pensamento após ver aquele Rios que a gente fala, pecado é pecado, pecadinho, não existe pecadinho nem pecadão, pecado é pecado. Pecado é pecado, mas existe as gravidades dele. E o pastor colocou a vida de Davi e a vida de Saul. Por que Saul não foi perdoado e Davi foi perdoado? Aí vai distinguir a gravidade do envolvimento do pecado. A gente
sabem muito bem que o próprio Saul, ele não se arrependeu do pecado, ele se arrependeu de ter perdido o trono dele, o reino dele. O que mais doeu nele foi ter tirado a liderança. E quantos Saul nós temos por aqui? Agora o Natan chega lá e fala assim, ó, Deus vai tirar. Ele falou, tira tudo, só não tire teu espírito de mim. Aí você conhece o nível de uma liderança quando ela ama Deus mais do que a obra que ela faz. Mais do que tudo. Nós precisamos chegar ao nosso 100%, irmãos. Rehobote não é mais uma igreja. Você não tem opção, é ficar e crescer e permanecer. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Por que essas reflexões tão agressivas, ele diz, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Por quê? Porque a gente se torna ouvinte da palavra. A gente não precisa, irmãos, mais de pregadores vir aqui, não. A gente está recheado de mensagem, irmão. O que alguém vai dizer para a gente que a gente já não falou? Qual seria a mensagem que eu vou pregar aqui, que os pastores não pregaram, o líder não pregaram, que eu já não preguei também? O que seria de novo aqui, irmãos? Inventamos uma Bíblia, já passeamos por ela toda. Agora nas passagens de Bíblia, nas leituras de Bíblia, o que mudou em você, o que mudou em mim, o que mudou em nós? Lembra que a semente do 100% são aqueles que ouviram, entenderam e mudaram seus comportamentos. Eu queria recitar outra parábola que está em Mateus capítulo 25, que também é uma parábola muito similar, em que exclui a multiplicação, a não aceitação de uma estaca zero. Você não pode terminar o ano 2024 com menos que você começou em 2024. Havia dito para Esté uma vez, falei assim, ó, você não pode aceitar um futuro esposo com menos que seu pai faz para você. Não é radical em tudo, mas a gente troca coisas de fora por aquilo que a gente tem dentro de tão valioso. A parábola de Mateus 25, verso 14, diz assim, o reino do céu também pode ser ilustrado, mais uma ilustração, lembrando, não é o reino que chegou no céu, é a manifestação do reino do céu ainda existente na terra. Para você não ficar automaticamente dizendo, não pastor, isso é só para o céu, então entenda o negócio direito. A parábola foi criada na terra, e dizendo que a respeito do reino do céu é nesse movimento, nesse desenvolvimento, ou seja, quem pratica assim já é do reino dos céus. E ela diz, o reino do céu também pode ser ilustrado como uma história de um homem que estava a fazer uma longa viagem, e ele reuniu seus servos e confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo entregou 2 talentos, e ao último entregou 1 talento, então foi viajar. Que história ilustra essa aqui? Essa história, o sujeito principal dela é Jesus. Ele veio aqui, capacitou os seus discípulos, deu poder e autoridade, e falou assim, ó, eu vou ao Pai preparar lugar para vocês, depois eu venho buscar vocês de volta. E nessa volta em que Jesus vai buscar, hoje a nossa igreja, ele pede um relatório, como eu deixei vocês, o que vocês vão me entregar? Alguém colocou um dos versículos que eu sou apaixonado, de fato, sobre sabedoria. Salomão vai dizer, quem ganha a alma é sábio. E o que Deus vai pedir lá em cima, no livro das obras, é as obras que nós fizemos para Ele, e todas as obras têm que mexer em alma, em conversão de vida. O melhor culto não é quando o câncer é colocado para fora, quando um demônio é expulso, isso vai acontecer, mas o melhor culto que a gente às vezes não entende, a celebração do culto, é quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Então uma alma que dobra o joelho confessando seus pecados traz uma alegria no coração de Deus. Por quê? Porque nem sempre o demônio que sai da pessoa, essa pessoa torna a Cristo, ela serve a Cristo. Mas um pecador, ele sabe quem é Cristo, ele sabe quem é Ele, e através da rendição dele, do deixar de pecar dele, o Pai se aproxima dele novamente. E essa parábola do talento, ela nos ilustra que Jesus deu função para a gente, Ele deu talento para a gente. Já que nós estamos nas quarta-feiras de dons, tem gente levantando a mão, eu mesmo orei aqui com os pastores, um monte de gente colocando a mão na cabeça, Senhor, me dá o dom do conhecimento, mas não lê a Bíblia.
Senhor, me dá sabedoria, mas não dobra o joelho. Toda sabedoria é dada através do conhecimento. Se torna sábio através do conhecimento. O conhecimento te leva a conhecer a Deus. Se torna a ser uma pessoa sábia. Como que é a palavra de uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é aquela que conhece a verdade e age como. O sábio é aquele que lê, entende e pratica. Agora, essa parábola dos talentos é distribuída segundo a proporção de uma capacidade. E ele viu, no verso 16, o servo recebeu 5 talentos e começou a investir e ganhou mais 5. Tem tudo a ver com a parábola que nós iniciamos. O servo recebeu quantos talentos, irmãos? E ganhou mais 100%. Deus confiou 5 talentos, 5 dons para ele? Confiou. Ele decepcionou ou não? Não. O que ele fez? Multiplicou. Você faz comigo o culto? Não. Multiplicou para mais? De uma porcentagem. Quanto que ele produziu? 100%. Agora, no verso de número 17, o servo que recebeu 2 talentos também se propôs a trabalhar e ganhou mais? Foi segundo a proporção, segundo a capacidade de cada um. Esse que ganhou 2 talentos, 2 dons, ele sai a negociar e multiplica e ganha mais? Quantos por cento tem aqui? 100%. O que é produzir 100%? É a respectiva, o retorno daquilo que Deus confiou na minha mão. A um foi o ministério de 5 dons, ele multiplicou os 5 dons dele. Mas o outro é 2 dons, mas ele vai multiplicar segundo a capacidade que foi dada a ele. Agora o outro, você conhece muito bem a história, o servo que recebeu, verso 18, 1 talento. O que ele fez? Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu. Escondeu os 50%. Nós estamos trabalhando com 30, 60 e 100. Ele poderia ter multiplicado de 50, partir para 100, dobrar. Mas agora ele enterrou os 50% dele. E você vê, por que eu estou aqui hoje recitando essa mensagem, colocando para você? Porque talvez se você ouviu no Réveillon e ficou contente com 30, com 60, essa não é a vontade de Deus. Nem os 50% é a vontade de Deus. Olha, esse servo, ele cravou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, vai ter prestação de contas. Dá uma olhada no verso 19. Depois de muito tempo o Senhor voltou da viagem e o chamou para prestar conta como havia usado o seu dinheiro, o talento, o dom. Verso 20, o servo qual havia confiado 5 talentos apresentou mais 5, o Senhor deu 5 talentos, investi 5 e ganhei 5. O Senhor disse para ele: muito bom, servo fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora darei muito mais responsabilidade para você. Venha celebrar com... Digam glória a Deus. 2 talentos, verso 22 e 3. O servo que havia recebido 2 talentos apresentou e disse: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos para investir, eu ganhei mais 2. O Senhor me disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, agora lhe darei muito mais responsabilidade, venha celebrar comigo. Dá um glória a Deus novamente. Até aqui tudo bem? Tá nada. A gente leu que um enterrou o talento e tem sentença, prestação de conta para todo mundo. Agora vamos analisar o que fez aquele que ganhou 1 talento só. Uma vez que ele enterrou, você pode enterrar, passar desapercebido aos olhos do seu líder, do seu pastor, do seu marido, da sua esposa. Através de um líder no qual rege a sua vida, você pode passar desapercebido, mas naquele dia de prestação de conta, aquilo que você ganhou, ele vai querer duplicado. E agora a parábola diz para nós no verso 24 e 5, por último, o servo que havia recebido o talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, ou seja, amor aqui, 0, somente medo. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro. O que paralisa uma progressão de uma vida de uma pessoa de 100%? Medo.
O que paralisa uma pessoa ser bem-sucedida na vida amorosa dela? Traumas, medo do relacionamento antigo. O que paralisa uma pessoa de entregar o seu coração no altar a esse ministério e servir no seu 100%? Trauma, acha que toda a igreja é igual, acha que vão fazer a mesma coisa que fizeram com você. O que paralisa a gente? Um medo histórico. Porque alguém conhecia assim, alguém foi dessa forma. Se a gente não amar o que a gente está vivendo, a gente não vai viver o 100%. Deus para ele é tudo ou nada. E os 50% enterrado não ajuda, somente atrapalha. E o texto diz que ele teve medo de perder o seu dinheiro, por isso escondeu na terra, e ele agora tirou da terra 50% e falou: aqui está, Senhor. O que significa isso? Quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder vai achar. Ele apenas quis devolver a vida, falou: Senhor, está aqui, eu me salvei, tá bom. Deus falou assim para ele: volta para o final da fila. A sua vida não era sua, era minha quando você entregou. Na minha matemática do céu, toda vida tem que produzir mais vida. O que alguém fez pela sua vida, você tem que fazer pela vida de outra pessoa. É a matemática do reino de Deus. O 100% é eu replicar, é eu investir como foi investido em mim. O que fizeram em mim, eu preciso fazer para outra pessoa. Tem alguém entendendo isso aqui, não? Mas o que paralisa uma pessoa de viver algo extraordinário? O medo, irmãos. O medo é a palavra mais utilizada hoje. Não pense que o medo é de montanha-russa, é de uma velocidade de carro, não. Medo que ela tem é de ser ferida de novo, de ser esquecida de novo, entendeu? Medo, as pessoas não se entregam totalmente. Por quê? Elas enterram o talento dela. Agora pergunta, vocês não sabem, mas você sabe quantos talentos tem enterrado aqui na igreja? De algo que Deus um dia deu em oração, em posição de mãos, está aí pela igreja, não produz nada e fala: não, eu só quero assistir o culto, pronto, para casa, está bom para mim. É só isso, enterrou. No final você vai achar que teve lucro, foi prejuízo. No dia do acerto de contas você vai ver que você poupou tanto a tua vida, quis guardar tanto a sua vida, não, muito perigoso sair para a rua. Aí morre, caiu no banheiro, bateu com a cabeça e morreu. Traumatismo craniano dentro do banheiro, mas não quis ir para a igreja porque era tarde, não quis sair na rua, mas morre dentro de casa. Não tem, irmãos. Quem guarda a sua vida, como o paizão orou, é o guarda de Israel, irmãos. Não, porque pessoas são muito sinistras, pessoas, né? Eu não sei quem é que está aqui, irmãos. Se Deus não guardar a sua vida, irmão. Por isso que nesses cultos de quarta-feira os dons estão sendo colocados. Por quê? Porque os dons vai chegar que vai ser o dom do discernimento. E quando você entender o que é o discernimento, você vai andar nos lobos e vai perceber quem são eles. Ainda que eles estejam vestidos com pele de ovelha, mas você não vai ser enganado. Por quê? Porque há uma sobriedade sobre você, há um espírito de discernimento sobre você. Alguém pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Diga: medo. Medo é uma praga que devora toda a lavoura, sabia? Os plantadores, você sabe por que o Senhor coloca em Malaquias capítulo 3, verso 8 e 9, sobre oferta, sobre dízimo: trazei meus dízimos e a oferta ao meu tesouro para que haja mantimento na minha casa, depois fazer prova de mim. E ele coloca alguns tipos de insetos, colocando, se eu vos não repreender o cortador, o devorador e o migrador. Hoje nós temos quem tem uma loja aqui? Quem tem uma loja? Está fechada agora. Você tem a garantia que ela não está pegando fogo agora? Você tem a garantia que ela não está sendo assaltada agora? Quem tem um carro, levanta a mão. Você tem a garantia que um ladrão acabou de levar o seu carro? Se Deus não guardar essas coisas que ficam lá fora, irmãos, não é a gente, não. Não é a gente. E o dízimo e a oferta do Antigo Testamento era essa a preocupação. O cara, ele adormecia com a sua lavoura em vento em polpa, e ele poderia dizer assim: amanhã é dia da colheita. Mas se ele não tivesse o temor de Deus, tivesse apenas o medo, e fosse infiel ao Senhor, Deus liberaria uma tempestade de inseto para devorar, em questão de segundo, toda a lavoura que ele cultivou por meses, pela uma temporada, pela uma época da estação no qual ele plantou ali.
O medo é terrível. Mas quem tem medo? Quem não tem pai. Sim ou não? Se o pai está, garante. O filho está jogando bola, é pequenininho. Os meninos são grandão, mas o pai está do lado de fora. O menino que é pequeno vai rasgar todo mundo. Quem vai falar assim? Eles são grandes para mim, para o meu pai. Vai ou não vai? Eles são grandes aqui, mas olha quem está lá fora. Está comigo aí, não? E é essa desconfiança que a gente tem. Será que a gente, de verdade aqui, poderemos dizer assim, eu sou cristão? Será que você de fato encontrou Jesus como Paulo, ou Saulo de Tarso encontrou no caminho a Damasco? Será que de fato você entendeu que você um dia veio no altar e entregou a vida para Jesus? Será que de fato um dia você entendeu que você foi desceu as águas do batismo? Será que um dia você entendeu que você dobrou a língua, falou em línguas celestiais? Será que nós iremos entender que nós iremos celebrar a ceia, que é a morte e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que a gente entende ou a gente está disputando roupa, está disputando espaço, estacionamento, está disputando alguma coisa? Será que nós entendemos o que a gente veio fazer aqui, irmãos? E esse homem enterrou o único talento que ele recebeu. E na prestação de conta, ele acabou achando que estava em vantagem, eu não quero continuar, quero só ler a palavra. E houve uma sentença. E a palavra final foi que o Senhor mandou amarrar aquele homem e lançar na fornalha de fogo ardente. Porque a gente sabe que existem umas tipologias bíblicas que isso é o inferno. Você sabia que se você cuidar da sua vida demais e não cuidar da obra que Deus mandou, não cuidar de outras vidas, você vai para o inferno? Por que a igreja tradicional centenária, não queria colocar alguns nomes, nem vou, mas pensam em igrejas tradicionais, aquelas igrejas que você entra, está todo mundo de cabeça branca, não tem jovem na igreja, por quê? Porque acabou o culto, todo mundo pega a sua pastinha e vai para casa, pronto, acabou, só é um ritual de culto, prestação, não tem um abraço, não pega ninguém pelo braço e leva para a igreja, não senta com ninguém, não faz nada. Pessoas que entram e saem da igreja não são crentes. Igreja é lugar de relacionamento. Um dia um rapaz disse para mim assim, foi para outro país, passou um deserto lá, e ele não gostava de retiro, e ele era líder da nossa igreja. Eu falei, cara, você tem que estar no retiro, não é possível, cara, pastor não gosta, é meu conforto, minha casa tem piscina, tem churrasqueira, tem tudo, eu chamo o pessoal para cá. Eu falei, e nem você não ir, você ainda tira a gente do retiro. Não, a gente que não tem condição de fazer mesmo. Eu fico imaginando assim, sempre tem uma festa do rei Assuero e sempre tem a Vasti fazendo uma festa similar. Pessoas que cismam em disputar com o reino. Por isso que são expulsas e não sabem. E um dia ele disse assim, em outro país, eu quero te pedir perdão, porque eu estou sentindo uma necessidade daquela aglomeração que eu não queria ir. Pessoas são importantes. E isso acontece todos os dias. Pessoas só dão valor quando perdem as suas oportunidades. Imagine esse homem desse talento agora. Senhor, me dá aqui de novo, deixa eu fazer, agora eu entendi. Agora é tarde demais. Então aproveite a vida que você tem, porque é só essa. Aproveite o tempo que você tem. Aproveite o que Deus colocou do seu lado, que você está tendo uma oportunidade de ouro. Não jogue essa oportunidade fora. Tem alguém comigo? Quando nós olhamos essa parábola também desses talentos, a gente tem que ligar o nosso sinal de alerta, porque o medo, ele põe limite. De repente o medo me bota só na mente dos 30%. O medo faz com que eu não chegue nos 100%, muito menos nos 60%. Então o medo, repete comigo assim, o medo me põe limite. O medo me paralisa ir ao 100%. E ele disse para mim, 30 já é o bastante, você não tinha nada? O medo, uma ferramenta que nos impede de chegar à plenitude. Você vai ouvir palavras, você vai ouvir avanços, impulsos, mas se você tiver medo, você não vai prosperar nas promessas que Deus tem na sua vida. Quando Deus chama Josué, após seu servo Moisés, quer dizer, após seu líder Moisés morrer, qual a primeira palavra que o Senhor disse para Josué? Agora meu servo Moisés é morto. Seja forte, Josué 1:9, e corajoso. Como é que Deus trabalha na vida de quem quer avançar?
Eu preciso saber quem é Deus, o que Ele me chamou para fazer. Agora, o que eu preciso nesse caminho do percurso, entre o trajeto da conquista e o lugar onde eu estou? Coragem. Pessoas corajosas vencem, elas fracassam, elas falham, mas elas vencem. Porque faz parte da gramática dela. Sempre vai aparecer um gigante, mas ela não se atém a ele. Elas caem, levantam. É como diz aquele ditado de Bangu: nós capota, mas não brega. Pessoas corajosas, você vai ver ela chorando um dia, mas no outro está sorrindo. Pessoas corajosas, depois de perder, elas não vão para o quarto isolado não, meu irmão. Ela não fica uma semana no quarto. Ela fala assim: já foi, vai o anel, fica o dedo. Corajoso é assim, irmão. Ele ainda fala assim, ele teve 1001 oportunidades. Ele fala: Senhor, só mais uma. Ele sempre está zerando com Deus, falando: Senhor, mais uma. Mas o medroso não, ele acha que 10 oportunidades é o limite de Deus. Deus não me ama mais. Quem quer chegar à plenitude aí, irmãos? Quem quer chegar à plenitude, irmãos? Então não se contente com 30, nem 60. 1 João capítulo 4, verso 18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Na verdade, quem ama muito, confia muito, sim ou não? Você ama uma pessoa, você se envolve com ela, você se mistura com ela, você é um com ela. Se você ama de fato a tua esposa, você não tem dinheiro separado dela. Se você ama o seu marido, você não tem dinheiro separado. Se você ama, você não compra nada escondido. Porque o amor não tem nada a temer. O amor não tem medo. O que vai falar? Não, eu amo tanto que vai compreender, entendeu? E se falar, eu vou entender. O amor é se desnudar. O amor, ele enxerga a alma. Está entendendo o que é Deus para a gente? O Senhor nos criou, irmão, com uma imagem e semelhança dele. Isso para mim já basta. Satanás toda hora vai querendo dizer: se tu é filho de Deus, para com isso, Satanás. Testou com Jesus: se tu é filho de Deus, transforma. Eu sou, não preciso fazer milagre para Deus ser Deus na minha vida. Se o coxo andar, amém. Se o cego enxergar, amém. Mas se não enxergar, Deus continua sendo Ele, irmãos. Satanás é tão obsoleto, tão burro, e existe gente igual a ele, porque ele está no jardim. O Senhor acabou de fazer um homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus deu uma unção de governo para o homem. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Depois me chega a serpente dizendo assim: foi assim que Deus mesmo disse? Porque se você comer, será semelhante a ele, igual a ele. Eu já sou. Eu não preciso provar, eu não preciso fazer: Deus, eu quero fazer um teste. É só crer, porque tudo é possível que crê, irmãos. A Bíblia nos traz grandes reflexões. Se creres, verás a glória de Deus. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus vai usar coisas distintas e profundas para dizer que o amor dele é inseparável. Quem vai nos separar do amor de Deus? A tribulação, a altura, a profundidade. Deus vai dizer: nem os meus anjos podem separar os meus olhos de vocês. Pastor, qual a intenção dessa mensagem? Identidade de filho para nós rompermos nesse ano, irmãos. Porque esses ouvidos são entregues a muitas coisas, muitos questionamentos. Esses ouvidos são entregues o quê? Como é que é meu pai? O teu reflexo não é o teu pai. Teu pai apenas foi o teu progenitor. E glória a Deus por isso, não vamos descartar. Vamos seguir o exemplo de Abraão da fé. Mas o exemplo de Abraão adúltero, não. Qual é a intenção nossa hoje nesse culto, irmãos? É chegar esse ano falando assim: nem eu imaginava. Eu quero que você cante aqui em dezembro, né? A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de um novo cântico, e diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Você está entendendo? Eu quero que você pegue um espelho e olhe para você em janeiro, e que você olhe para você também em dezembro. E tem que ter uma mudança, tem que ter uma metamorfose, irmão. Tem que ter uma saída, tem que ter, meu irmão, um giro nesse negócio aí. Nós precisamos cumprir algumas coisas e tomar ciência de outras também. Por falar em medo, o que nos deixa com medo? Claro, já falei algumas vezes aqui, a ausência de identidade. Às vezes eu sei quem eu sou, mas eu não sei quem Deus é.
Às vezes eu sei quem Deus é, mas eu não sei quem eu sou. De repente eu olho para Deus e falo, Deus é soberano, etc e tal. Mas eu falo, eu sou um capacho. Não, eu sou um príncipe. Sou filho. Se ele é rei, eu sou o quê? Eu estou nesse castelo. Olha que dificuldade de entender. Se Deus é rei, quem você é? 30%. Se Deus é rei, quem você é? Tem gente que deu até... Você é príncipe, rapaz. E essa identidade, sabe por que muitas pessoas não rompem? Agora eu vou chegar ao meio da mensagem para o final. Muitas pessoas não rompem porque ainda estão com o pecado de Adão na mente. Não, eu sofro assim por causa do pecado de Adão. Mas esqueceu do sacrifício de Jesus, né, o candango? Não, eu estou assim por causa dos pecados dos meus pais. Você não aceitou a Cristo? Você não quebrou maldições que existiam na sua vida? A Bíblia mentiu ou você esqueceu essa página? Quem está em Cristo Jesus se tornou nova criatura. O nome dos meus pais estão na certidão, mas as mentalidades anticristãs deles não estão. O nome dos meus pais estão na certidão de nascimento, sim. Mas as atitudes errôneas dele não me acompanharam, porque eu cravei na cruz do Calvário toda a maldição que já existia sobre a minha vida. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, nossa semelhança. E ele os... semelhante a nós. Gênesis 1, 26, obrigado. E o homem dominará sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que rastejam no chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Deus criou homem e mulher. Olhe para o Deus que está do seu lado. Não é idolatria. Pastor, existe um Deus que habita dentro desse irmão do seu lado. Eu não posso ignorar. Eu não estou mandando você olhar a performance do nariz. Não falei para você ficar olhando as orelhas do irmão. Eu estou dizendo que essa pessoa, para estar respirando agora, existe um Deus que oxigena ela a todos os momentos. Eu estou dizendo que essa pessoa, nesse mundo louco aí fora, onde as pessoas estão batendo cabeça, essa pessoa está aqui, 10h28 da manhã, ouvindo a palavra de Deus, esperando a Santa Ceia. Existe um Deus aí na vida dela. Eu quero que você olhe para essa pessoa do seu lado. Histórico de família dela não tem nada a ver com o que ela está fazendo aqui. Eu quero que você olhe para essa pessoa do seu lado. Ela tentou desistir, ela pensou em desistir, mas ela não desistiu, porque há um espírito que convence ela. Tem Deus aí. Tem Deus aí nessa vida. Não. Tem Deus aí, não é possível. Se fosse 100% homem, já estávamos lá fora. Tem Deus aí, irmãos. Deus habita em nosso corpo. O Espírito Santo fala em nossas mentes. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Efésios capítulo 1, verso 13. Vós sois selados com o Espírito Santo de Deus, a saber, para o dia da redenção. Ele colocou em nós o senso da eternidade. Por que um suicida que tenta tirar a vida, ele volta após conversar com uma pessoa? Porque um instrumento de fora trouxe a significância que ele não via dentro dele e falou, cara, você não é isso. Por que talvez você tentou desistir e falou, eu não rompo esse ano? Por que talvez muitos de vocês já vieram aqui no altar e falaram, tentei tirar a minha vida? Por que você não tirou? Porque ela não é tua, você deu para ele. E na verdade, se tem alguém aqui querendo tirar a vida, por favor, tira, mas dê ela na mão certa, perca ela para Jesus hoje. Já que você quer perder, não dá na mão do diabo, dá na mão de Jesus. Agora, o interessante
é que Deus nos deu domínio, e agora nós iremos trabalhar numa esfera de governo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por que muitos casamentos rompem? Porque não há um governo naquela casa. O governo está na mão da mulher pela ausência do homem, que é a figura de governo dentro de casa. Homem, cabeça, mulher e o corpo andam junto, anda. Mas quando uma casa não tem um governo do homem, os filhos se perdem. A mulher acaba fazendo aquilo que não é papel dela, e ela acaba sendo fadigada, e tudo se embola. Só que Deus, Ele falou em todas as esferas, por exemplo, animais que voam, animais que rastejam e animais que nadam sobre as águas, domínio em tudo. Ou seja, se eu chegar ali no mercado e comprar um pacote de pipoca e estiver sem dinheiro, eu posso chegar no Sinal ou em qualquer outro lugar e começar a vender, que vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho um dom da multiplicação. O Senhor, quando Ele criou o homem, Ele deu domínio sobre tudo, Ele colocou umas chaves sobre o homem também, quer ver? Assim, verso 27, Deus criou o ser humano, a sua própria imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Tudo bem até aí? Sim ou não? Então Deus abençoou e disse: sejam, e eu estou numa terra fértil, e Deus mandou que eu fosse fértil. Sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, o homem poderia estar somente ele e a Eva, mas Deus falou assim: não quero saber da medicina, se diz que você é estéril, não quero saber do diagnóstico médico, eu tenho uma palavra para a sua vida: vai multiplicar. Deus criou o homem, coloca o DNA dele e falou assim: assim como eu faço, tu faz também. Loucura de eu pensar. Você imagina, Deus não criava nada, não trabalhava na terra, Deus dava uma palavra e tudo brotava. Imagine Adão, no que a Bíblia não diz, mas no tempo que Adão viveu, a mesma coisa. Ei, eu quero que essa planta nasça, eu quero mais peixe aqui. Imagine Adão prolongando, tendo o DNA 100% de Deus. Claro que a gente sabe que Adão perde isso. Aí Deus agora muda o governo para um trabalho escravo. Adão sai da unção do governo, governador, somente tomar conta de tudo, administrar, agora ele vai para o trabalho braçal. De príncipe a um escravo do palácio. E agora o Senhor vai dar uma sentença para ele: após ele pecar, do suor do teu rosto comerá. E tem muita gente que não rompe porque está com essa palavra. Tem muita gente que não chega aos 100% porque está com essa palavra. Ou ele diz: não, sou eu que pequei, ou é o pecado de Adão. Tá bom. A Bíblia só parou em Adão? A Bíblia só parou em Adão? Deus ficou refém de Adão? Hã? O primeiro Adão foi a alma vivente, foi. Deus soprou o espírito de vida. Mas o segundo foi espírito revigorante. Então Deus abençoou e disse: seja fértil, multiplique e se enche. Governem a terra. Repete comigo: governem. Você não vai sair daqui dessa manhã com a mente de escravo nunca mais. Nunca mais. Governem. E depois, cara, você sabe o que é essa palavra? Tem uma unção de governo. O que é governo? Liderar, comandar, administrar, ampliar os teus horizontes e muito mais. Governem a terra e dominem ela. Deus me deu uma unção de domínio, ou seja, Deus me equipou. Ele não vai mandar eu fazer nada, não vai me dar eu nada sem eu ter a unção para administrar aquilo. O domínio está conosco. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Mas pastor, o pecado de Adão atrapalhou a humanidade? Sim, a Bíblia não ignora isso. Iremos agora em Romanos capítulo 5. É nítido, é claro que Adão manchou toda a história. A Eva também colaborou. É nítido que a serpente entrou, fez aquela exumação do homem, tirou o homem do jardim, Deus expulsou ele do jardim. É tudo uma clareza para a gente, ninguém está omitindo nada. Mas espera aí, irmãos, existe o jardim e existe a cidade santa. Existe Adão e existe Cristo, existe o bem e existe o mal. Eu preciso saber quem eu sou. Ou eu sou um príncipe ou eu sou um escravo. Diga: eu vou, mas 100%. Diga com mais clareza, irmãos. Pergunta:
Vocês prometem me responder com segurança e com verdade? Quem acha que não está melhor na vida e que as coisas não dão certo por questões familiares? Por exemplo, pecados familiares e traumas e maldições de pais e avós. Levanta a mão. Pedir verdade, levante. Se você acha que isso tem poder na sua vida, levante a mão. Quem acha que tem alguma coisa na tua vida que não rompe porque é coisa de família? Quem acha? Beleza. Eu preciso ter 100% do que eu vou perguntar aqui. 15 pessoas só levantaram a mão dizendo que não é. Quem acha que alguma área da sua vida não dá certo por causa dos seus pecados? Levanta a mão. Quem não levantou a mão na primeira e na segunda, está bem, né? Agora, levanta a mão quem está rompendo, está no 100%. Gente, quem levantou, baixou na hora assim. Ficou envergonhado, falou, só tem eu aqui. Peraí, eu preciso chegar ao número de 100%. A gente não vai trabalhar com 30 nem com 60. Dá atenção aqui. Eu perguntei, se você está na sua mente, eu não dou certo na minha área sentimental, porque meu pai traiu minha mãe, porque eu sou fruto de um abuso, porque houve abandono, porque eu não fui desejado, eu não dou certo nas minhas finanças, porque a minha família mexeu com coisas ilícitas tal, e existe a maldição sobre a minha vida. Eu não dou certo com ninguém, nada na minha vida fecunda, nem cresce, nem prospera, porque foi a minha vida assim para sempre. Eu sou, pastor, uma Gabriela, eu nasci assim, eu também cresci assim, e não tem jeito para mim, eu acho que eu vou morrer assim. Quem acha que alguma área da sua vida está defasada por causa de alguma maldição da família? Levanta a mão. Levanta a mão, o número aumentou. Quem acha que alguma área da sua vida está em defasagem por causa de você mesmo? Levanta a mão. Agora eu preciso que aqueles que não levantaram a mão na primeira fase, na segunda, levante a mão para dizer que está tudo bem. Está tudo bem com você? Levanta a mão, quem está tudo bem, 100%. Ainda algumas pessoas não chegaram no culto, mas tudo bem. Porém, a propósito, é sobre isso que eu quero falar. A gente deixa de chegar ao 100%, enterra nosso talento com medo. Existem pessoas, mulheres enciumadas de marido, porque de fato receberam isso da sua família, porque viram seu pai trair a mãe a vida inteira e acha que o seu marido também faz isso, aí acha que prender vai ter segurança que ele não vai trair. Quando o marido for seu, você será a mulher mais escorraçada e a mulher mais traída do mundo, mas quando o seu marido for do Senhor, enquanto a esposa for sua, ela vai ser vulgar, ela vai te trair sim, ela vai seduzir outros homens, mas se essa mulher for de Deus, há um seguro debaixo das asas do Altíssimo que a gente deve colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que é nosso. Romanos capítulo 8, verso número 12. Lembra do que eu falei agora? Para a gente ler isso aqui. Lembra do que eu falei? Existem maldições que foram deixadas da família, e alguns levantaram a mão, e existem pessoas que estão com a mente culposa, dizendo assim, não, o que eu fiz me impede de eu vencer, e foi uma grande maioria. E eu quero perguntar, Cristo morreu naquela cruz para quê? Para ser o ketchup da tua pizza? Por que ele morreu naquela cruz? Para você levantar a mão e dizer assim, eu não vou romper porque eu mereço, eu sou isso mesmo. Quanto discurso o filho pródigo teve até cair em si e dizer assim, vou para a casa do meu pai. Como que ele chega lá? Se diminuindo. Já reparou como que ele chega na casa do pai? Como ele chega com o discurso? Vou dizer para meu pai, pai, qualquer lugarzinho aqui, uma quentinha por dia, tá bom. Deixa eu ficar aqui tratando dos escribos do boi aqui. Deixa eu ficar cuidando dos escrumes aqui, dos animais aqui. Quando o pai viu ele, falou, não, essa é a tua mente, essa é a tua mentalidade, mas aqui no meu palácio a mentalidade não é essa. Eu quero que você anule hoje aquilo que anda te martirizando, te sentenciando, o pecado que você cometeu. Hoje nós estamos numa noite de realiançarmos com Ele. Você não é como você chegou, você é como você vai sair. Mefibosete foi arrastado para a mesa, mas foi colocado na mesa.
e sentia um cão morto. Eu sou um cão morto, não tenho valor algum. Mas o rei introduz ele na mesa, para quê? Para dizer: o que você fez fica debaixo da mesa. Hoje vai cair essa maldição que você acha que te paralisa. Esse pecado que você já pediu perdão, mas não se perdoou. É incrível, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Você pediu perdão, pediu porque você teme a Deus, mas não se perdoou, você não se amou, você não se encontrou, você não se levantou, mas vai acabar hoje. Romanos 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele também a morte, e se estendeu por todos, porque todos pecaram. Sim ou não, pessoal? Verdade, irmãos. Agora no verso de número 13, por favor. Romanos capítulo 5, verso 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e se estendeu por todos, porque todos, diga, eu pequei. De fato, as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, o tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram à ordem explícita de Deus, ou seja, a lei. Como Adão desobedeceu, na verdade, Adão é um símbolo de representação daquele que ainda há de vir. Adão significa o meu erro, o meu fracasso, o meu pecado. Mas esse pecado só está anunciando que existe uma cura para ele. Existe alguém maior do que o que você fez. Existe alguém maior do que o legado que deixaram para você. Agora preste atenção. Pecado versus dádiva de Deus. Repete comigo. Pecado versus dádiva de Deus. O que você escolhe? Pecado ou a dádiva? Quem escolhe a dádiva, levanta a mão. Agora abaixo, quem escolhe o pecado? Quem escolhe a dádiva, levanta as mãos. Diga, eu prefiro a dádiva de Deus. Pode baixar a mão. Quem está abençoado? Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos, por meio de um único homem. Eu tenho uma maldição da família? Tenho. Mas o resgate que Deus fez para mim me tornou a nova família da fé. Eu acho que a maldição hereditária familiar me culpa, sim, mas o resgate com preço de sangue te comprou. Então, entre o pecado e a dádiva, eu prefiro a dádiva. Você está entendendo? Que eu estou trabalhando com semente. Por que muitas sementes não dão certo? Por que uma não prosperam? Porque existe uma impossibilidade na minha mente que me dá medo. Pô, não é para mim. Eu fiz isso, sou culpado, a minha casa não é assim. Eu acabo esquecendo que a minha identidade de filho é dos céus. Está comigo aí, não? Condenação versus justiça de Deus. Condenação versus justiça de Deus. Verso 16. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois quando o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita de declararmos justo diante dele, apesar de nossos muitos. Quem levantou a mão aqui sobre os seus pecados? Quem levantou a mão aqui dos 90% que levantaram? Lembra que eu falei? Quem acha que não rompe por causa dos seus erros, dos seus pecados? Cadê? Levanta a mão de novo. Olha o que o texto diz sobre você. Olha aqui. Pois quando o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita de sermos declarados o quê? Justos diante dele. Apesar dos quê? Se você não entender, pode ficar tranquilo, você vai bater numa porta de um jaleco branco, pedir consulta, fazer terapia. Precisa de tantas sessões para você entender o que você já é. Alguém precisa ser mais claro, mais explícito do que a palavra de Deus dizer que você é filho dele. Deus te reconhece como ser humano, como pecador, mas isso não te pode paralisar. Não quero incentivar a você, depois de ler isso aqui, continuar a pecar, não. Todo aquele que continua a pecar é filho do diabo.
mas há um perdão para aqueles que querem abandonar o pecado hoje. Tem alguém comigo, não? Verso 17, a morte reina sobre muitos por meio do pecado, sim ou não? Morte espiritual. A gente peca, a gente se torna um morto vivo. Quem aqui fica bem depois que comete um pecado, irmão? Quem aqui solta fogos depois que comete um pecado? Acabei de mentir, prrr, bum, 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 bum. Acabei de roubar, prrr. Acabei de adulterar. Ei, pessoal, vou botar na internet. Acabei de adulterar, mereço aplauso. Quem fica feliz nisso? Mas agora, todos nós sabemos que o pecado ele é gostoso quando estamos cometendo, sim ou não? Mas depois que ele termina, a gente escolhe o resultado, sim ou não? E olha o que o texto diz para a gente: a morte reina sobre muitos por meio do pecado, de um único homem, a natureza adâmica. Ainda maior, porém, o quê? Por que eu vou me deter ao que eu fiz, ao que deixaram para mim, se a graça de Deus superabundou sobre tudo e todas essas coisas? Diga, eu vou chegar ao meu 100%, porque eu estou entendendo que nenhuma maldição e nenhuma consequência é maior do que a graça de Deus sobre a minha vida. Diga, onde abundou o pecado, tem que ser mais alto, onde abundou o pecado. Quem quer continuar no pecado, fica com a boca fechada. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem quer continuar com o pecado, fala baixo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Entre o pecado e a graça, o que você prefere? Então dá uma salva de palmas para Jesus, que Ele é o nosso Senhor. É verdade? É verdade. Verso 18. Que um só pecado de Adão trouxe condenação para todos. É ou não é? Tudo se reflete lá. Estava num jardim tranquilo, quietinho, Vera. Já pensou a gente ser criado naquele jardim com tudo, Deus visitando a gente? Então a consequência da escolha de Adão reflete todos nós. Sim, é o que o texto diz. Mas, por causa da obediência de uma pessoa, todos nós iremos para o jardim de volta, que é a cidade santa. Até onde as suas limitações podem lhe parar? Até onde o legado da sua família pode lhe parar? Não há ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que possa anular o plano de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia diz sobre a operação de Deus, e ela diz assim: operando Deus, acha um. Operando Deus, quem impedirá? Deus impera em nossas vidas, Ele é Senhor da nossa vida. Declaramos que recebemos Ele através da aceitação do Seu Filho. E se Deus está em nós, há uma esperança para dias melhores. Por causa da desobediência, verso 19, a Deus, uma só pessoa, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Gente, se a gente não completasse, tivéssemos pressa da leitura, né? Estaremos aqui somente a parte A, somente a parte A, somente a parte A. A parte A é o que o inimigo diz para a tua vida, mas a parte B é o que Deus diz quem você de fato é. Não lhe faltarão aqueles que queiram falar da parte A para você. Você se prostituiu, você bebeu, você adulterou, você já fez aborto. Não irão faltar a parte A dos acusadores. Mas a parte B, existe um trono com uma cadeira ocupada, que o título dele é advogado. Mas por causa da desobediência de uma só pessoa, mas por causa da
obediência de uma só pessoa a Deus, muitos são declarados. Agora presta atenção. Quem aqui teve uns pais que erraram a vida inteira? Aí você fala, não, isso aqui é do meu pai. Agora você aceitou Jesus. Como é que você olha para os seus filhos? Porque trouxeram aborrecimento, mas você que está na presença está trazendo o quê? Absolvição desse arrependimento, desses pecados. Você que está na presença está fazendo o quê? Está santificando a tua geração futura. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Agora, olha o que diz o verso número 20, a comparação entre Adão e Jesus Cristo. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade dos seus pecados. Mas, à medida que o pecado aumentou, quanto mais eu olho a Bíblia, eu vejo menos de mim. Ou seja, quanto mais eu olho a Bíblia, achei um erro. Como diz os ditados aí de Instagram. Olhando a Bíblia, achei muitos erros. E todos eles eram em mim. Quanto mais eu olho a Bíblia, mais insignificante eu sou. Quanto mais olho a Bíblia, mais imperfeito eu sou. Aí você para nas páginas da Bíblia e fala, será que eu vou para o céu? Aí você termina de ler esse texto dizendo que você tem muito pecado. Mas os teus muitos pecados, existe uma graça ainda maior sobre ele. Paulo foi rejeitado por todos. Ele tinha uma palavra que ele ia ser rejeitado. Ele sabia disso também. Algumas consequências, iria dar consequência e encaminhar a vida de Paulo. Dona Emília, mas o Senhor não omitiu a Paulo. O Senhor disse para Paulo, vai, a minha graça te basta. Imagina a mente de um mafioso daquele tempo, você vai entender. Perseguia, matava pessoas, os cristãos, em nome da lei do que era certo, mas fazendo errado. Quem vai me aceitar? O Senhor falou assim, ainda que eles te rejeitem, a minha graça te habilitou para essas coisas. Está entendendo? Se existe alguém cruel para ser colocado aqui, é o Paulo de Tarso, Saulo. Se existe alguém aqui, um criminoso, é ele. E Deus não julgou ele. Alguém questionou, Senhor, esse é mafioso. E Deus falou assim, esse é meu vaso escolhido. Eu sei o que vão dizer, mas eu preciso saber quem eu sou. E essa é a identidade que o Senhor quer da gente. Por que a terra não produz o 100%? Porque a gente fica sendo alimentado por quem quer nos falar que somos 30%, que somos 60%. Você não é 30%, você não é 60%, você é 100%. Você não está baseado a uma maldição hereditária, a um erro seu do passado. Em Cristo nos tornamos nova criatura. Você vai chegar a um nível da plenitude 100%. Talvez você entrou aqui e falou, vou desistir da minha casa, do meu casamento. Isso é a ideia sua, e é muito idiota essa ideia. Essa é a ideia de gente burra. Você vai casar com outra pessoa, vai encontrar os mesmos problemas. É só o tempo para passar isso. Recupera a sua casa, dê o 100% da sua casa, que você vai ter o 100% da sua casa também. Quer melhorar o mundo da sua esposa, melhore o seu mundo. Quer melhorar o mundo do seu marido, melhore o seu mundo primeiro. Quer melhorar o mundo do seu pai, melhore você como filho. Quer melhorar o mundo do seu filho, melhore você como pai. Quer trocar de igreja? Não gosta daqui? Não gosta da palavra, não gosta da cobrança? Vai viver como você vivia. Antes você ia para a igreja e via pornografia. Ninguém te batia em pecado antes. Você estava acomodado, apenas frequentando um culto. Uma revistinha, uma sacanagemzinha, um palavrãozinho, uma bebidinha. 10 anos na igreja, 10 anos com bebida dentro de casa, bebendo socialmente. Aí chega aqui, toma uma lapada, aí fala, não, meu tempo aqui acabou. Acabou, foi a legalidade que Satanás tem na tua vida hoje. Precisamos hoje entendermos que nós somos filhos de Deus. Nós iremos viver um ano do 100% sim. Nós estamos numa terra fértil e temos semente boa e o Pai é bom e eu também sou um bom filho. Tem alguém aí, meu irmão? Dá uma salva de palmas para Jesus aí.
Levanta a mão aquela galera que falou que estava mal aí, não rompia por causa da legalidade dos pais, e aqueles que também que levantaram a mão falam assim, não, são os meus pecados. Levanta a mão, bem alto, bem alto. Fica tranquilo, está todo mundo, está 100% da igreja aí. Continue com a mão levantada. Agora dá uma lidinha aqui, nesse verso 21, com a mão levantada, lá em cima. Lá em cima. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina o quê? Que nos declara? Põe a mão no seu coração assim. Diga, Senhor, me perdoa dos meus pecados. De forma consciente, inconsciente, julgativa. Tudo aquilo que eu falei, que eu pensei, tudo que eu planejei, tudo que eu executei, todo pecado manietado em minha mente, em meu coração, arranca agora, Senhor. Tu és um Pai amoroso. Todo o espaço que o medo e a dúvida estavam ocupando, eu quero ocupar agora com a convicção de quem o Senhor é e do que eu sou. Eu sou teu filho. Tu és um bom pai. Eu sou um filho, um bom filho. Tu és um bom pai. Eu sou um bom filho. Tu és um bom pai. 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 E a partir de hoje, eu quero entrar no 100% do que o Senhor tem para a minha vida. Não vou mais estar atrofiado nos meus sentimentos, na minha vida ministerial, vida profissional, na minha vida pessoal, nas minhas finanças, na minha saúde. Recebo agora 100% na minha alma, no meu corpo e na minha mente. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. E quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Faça assim com as suas mãos. Canso de ver pessoas entrando em igreja. Outro dia uma jovem me mandou um relatório. Por que ela veio para a igreja? Veio para a igreja porque está endividada, porque está com nome para morrer, está envolvida com agiota, tudo. As pessoas vêm para a igreja por causa de muitas coisas. Não sei qual a maneira que a gente chegou e como a gente chega na igreja. Às vezes a gente fala, veio só por causa disso, talvez foi desse modelo no qual você ia chegar. Diante de Deus, irmãos, eu tinha tudo para dar errado também, tudo. Mas tudo mesmo. Sem pai, irmãos. Minha mãe tentando ajustar nossa vida. Só tive 4, 5 padrastos agora atual. Minha mãe é pessoa boa, gente. Você imagina a cabeça da minha mãe tentando dar o melhor para a gente. Sabe como que ela conheceu o meu primeiro padrasto? Vendendo um bolinho de aipim nos bares, irmãos. Tem coisa boa nos bares, irmãos? Minha mãe arrumou um cachaceiro. Meu pai bebia bebida forte, quente. Minha casa era briga direto, irmão. Direto. Eu tenho cena na minha cabeça de brigas horrorosas na minha casa, irmãos. Sem referência, empobrecido. Minha mãe fazia bolinho de feijão com farinha. E que absurdo!